Olá, vamos para mais um vídeo do canal Números Não Existem. Já tem um bom tempo que eu não posto vídeo, estou de volta trazendo o assunto de funções. Eu sou o professor Viana, hoje é dia 9 de novembro de 2023. Bom, vou falar de funções. O que é uma função? Tá? Uma função nada mais é do que uma relação entre dois conjuntos. Dados dois conjuntos A e B, tá? Nós vamos chamar do conjunto A de conjunto domínio, tá? Eu já vou explicar o que é que significa o conjunto domínio, e o B vai ser chamado de contradomínio, tá? Bom, para cada elemento de A, chamamos um elemento de X, associa-se um elemento de B, que eu vou chamar de f de x. Tá? A minha função aqui é denominada f. Tá? A setinha indica justamente que o x relaciona-se com f de x. Tá? Para cada elemento de A está associado um e único elemento em B. Tá? Os conjuntos que nós vamos tratar aqui são os conjuntos numéricos. Né? Já vimos aqui o conjunto dos números naturais, inclusive eu falei sobre os axiomas de Peano, o conjunto dos números inteiros, tá? Demonstrei que o conjunto dos números inteiros é inumerável, falei também dos racionais e dos irracionais. Portanto, de modo geral, falamos sobre os números reais. Tá? O nosso objetivo aqui é estudar funções que envolvem subconjuntos de R. Tá? Bom, vamos para um exemplo de função. Tá? Digamos que eu tenho uma função f de n em n. Tá? O que é que significa isso? Significa que f é o nome da função, tá? N é o domínio, n é o contradomínio. Tá? São dois conjuntos iguais aqui, ok? E a função demanda uma regra. Tá? Eu vou criar uma regra que vai ser o seguinte: para cada n natural, associa-se o seu dobro. Tá? Então, 2n. Então, se eu tenho um conjunto de naturais, tá? Se eu tenho um conjunto, deixa eu fazer aqui. Vou fazer aqui em cima, tá? Se eu tenho conjuntos naturais, nosso n tem como elementos 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Vou aumentar aqui um pouquinho, tá? Tem mais espaço. Aqui 5, 6, 7, 8 e assim por diante, tá? Sabemos que é um conjunto infinito, né? Bom, e aqui tem do outro lado também o conjunto N. Bom, o que é que essa regra impõe? Impõe que para cada N natural associa-se o seu dobro, que também é um natural. Então, quem é o f de 1? O f de 1 é o dobro de 1. O dobro de 1 é 2. Portanto, eu indico a setinha partindo do 1, do conjunto dos naturais, indo até o 2, também do conjunto dos naturais. Tá? Quem é o f de 2? O f de 2 é o dobro de 2, segundo a regra. Tá? F de n igual a 2n. Isso dá 4. Então, 2 se associa ao 4. O dobro de 3 é 6, portanto, o f de 3 é 6. O dobro de 4 é 8 e assim por diante. Bom, observem que existem números de n, né, no contradomínio, que não estão associados com nenhum elemento do domínio. No caso 1.
Por quê? Porque o 1 não é dobro de nenhum número natural. O 3 não é dobro de nenhum número natural. Da mesma forma o 5, o 7, o 9 e os ímpares, tá? Portanto, a gente pode definir aqui o que é um conjunto imagem, tá? O que seria o conjunto imagem dessa função f? Eu vou denominar de I índice f, tá? É o conjunto formado por todos os elementos em N, tá? Y pertence a N, tal que existe algum X pertencente a N em que o f de X, o Y no caso, né? É o dobro de X. Então, começando do 1. O 1 pertence à imagem. Para o 1 pertencer à imagem, tem que existir algum número natural, tá? Cujo dobro seja 1. Não existe. Tá? Portanto, o 1 não pertence à imagem. O 2 é um elemento dos números naturais e existe algum elemento natural que é o dobro dele. No caso, é o 1. Tá? O dobro de 1 é 2. Portanto, o 2 pertence à imagem. Tá? Aqui eu vou construir no conjunto imagem. 3 não é dobro de nenhum número natural, portanto não pertence à imagem. 4 é o dobro de 2, 2 é natural, portanto o 4 pertence à imagem de f. O 6, o 8, o 10, o 12, todos os pares pertencem à imagem. Tá? Bom, então observe que o conjunto imagem está contido, é um conjunto que está contido no contradomínio. Tá? No caso, o conjunto dos números naturais. Observe também que para cada número natural, no domínio, ele está associado a um e um único elemento no contradomínio. Tá? Isso é característica de uma função. Tá? Bom, esse foi um exemplo em que eu utilizei como domínio o conjunto dos naturais e o contradomínio o conjunto dos números também naturais. Tá? Eu poderia ter definido o conjunto contradomínio como o conjunto dos reais, por exemplo? Sim, não teria problema. Tá? Além de todos esses números, que são os naturais, se eu tivesse definido o conjunto contradomínio dos reais, teríamos aqui os racionais, né? Por exemplo, 1/3, né? Menos 3/5, teria os irracionais também, como raiz quadrada de 3, raiz quadrada de 2, raiz cúbica de 7, tá? Pi, né? Famoso pi, e assim por diante, tá? Não teria problema se fosse dessa forma, tá? Bom, então é um exemplo de uma função, no caso de n em n, tá? Vamos ver um outro exemplo de função, tá? Para fixar bem as ideias. Agora vamos fazer o seguinte. Vamos fazer a função de R em R, tá? E o f de x igual a 2x, tá? Eu vou usar a mesma regra, tá? Por exemplo, anterior, tá? Mudei apenas a letra, né? Estou chamando de x, tá? Não tem problema. Mas eu mudei aqui o domínio, que antes era n, agora é r, e mudei também o contradomínio, de n para r, tá? O que é que vai ficar diferente agora? É o seguinte, começando pelo domínio, tá? No exemplo anterior, eu só poderia atribuir valores para n números naturais. Agora eu tenho a liberdade de atribuir a x, no caso aqui, números reais, tá? Então está definido aqui nessa função, por exemplo, o f de 1/2, tá? Já que 1/2 é um número real, que justamente é igual ao dobro de 1/2, que é 1. Tá? Posso definir aqui quem é o f de raiz de 2, que é um número irracional. Vai ser justamente o dobro da raiz de 2. Tá?
E obviamente que vale também para os naturais e os inteiros. Então, quem é o f de 3? Vai ser o dobro de 3, que é 6. Quem é o f de menos 4? É o dobro de menos 4, que é menos 8. Tá? Bom, tem a definição de gráfico de uma função. Tá? O que seria o gráfico de uma função? Bom, antes de traçar o gráfico, vamos fazer o seguinte. Por exemplo, o 1 é um número real. Tá? Ele é inteiro, portanto ele é real. Tá? Como ele é real, ele pertence ao domínio. Logo, existe o f de 1, que no caso é o dobro de 1, que é 2. Tá? Então, quando x for 1, o f de x será igual a 2. Logo, a gente pode dizer que o ponto de coordenadas 1 e 2, tá? O ponto de coordenadas 1 e 2 pertence ao gráfico de f. Como eu usei a palavra pertence, então a gente pode perceber que o gráfico de uma função é um conjunto também, tá? Um conjunto de pontos. Tá? Então nós sabemos que o ponto 1 e 2 pertence ao gráfico de f, tá? Então, se a gente traça aqui os eixos x e y, tá? Estamos aqui diante do sistema cartesiano, o que acontece? Acabamos de concluir que o ponto 1 e 2 pertence ao gráfico. Onde estaria o ponto x igual a 1? Tá? Justamente aqui, ó. O ponto x igual a 1, o ponto que tem abscissa 1 e ordenada 2, tá? Então, primeiro a gente tem que localizar aqui onde fica o x igual a 1, tá? Justamente no eixo x. O lado direito é positivo, tá? O lado esquerdo é negativo. Onde se localiza y igual a 2? Tá? Aqui seria 1, 2. Então, fazendo duas linhas tracejadas aqui, nós temos o ponto 1 e 2. O ponto de coordenadas 1 e 2, que é justamente esse que pertence ao gráfico da função. Então, a gente já sabe que o gráfico da função vai passar por esse ponto. Tá? Se o x for igual a 2, o f de x é o dobro de 2, que é 4. Então, o ponto de coordenadas 2 e 4 também pertence ao gráfico da função. Tá? Esse ponto também pertence ao gráfico da função. Veja só, o número 1,5, que é exatamente a média aritmética entre 1 e 2, é um número real. Se ele é um número real, ele pertence ao domínio da função. Então existe o f de 1,5. Quem é o f de 1,5? Então, se o x for 1,5, o f de 1,5 é o dobro de 1,5, que é 3. Tá? Então, eu vou localizar aqui o ponto de coordenadas 1,5, tá? Então, ponto de coordenadas 1,5 e 3 pertence ao gráfico de f. Eu vou chamar o gráfico de f de g índice f, tá? O conjunto g índice f. Bom, então, o ponto de coordenadas 1,5 e 3, então 3 aqui no eixo y, 1,5 no eixo x. Eu traço uma horizontal a partir do y igual a 3 e traço uma vertical partindo de x igual a 1,5 e onde as linhas tracejadas se cruzam, temos um ponto de coordenadas 1,5 e 3. E esse ponto também pertence ao gráfico de f. Tá? Bom, a média aritmética entre 1 e 1,5 dá um número 1,25. Está, digamos, nesse ponto. Tá? 1,25 é um número real, portanto,
existe o f de 1,25. O dobro de 1,25 é 2,5. Então aqui 2,5 é justamente a média entre 2 e 3. Eu traço aqui uma horizontal, para uma linha tracejada paralela ao eixo X, uma linha tracejada paralela ao eixo Y, onde essas linhas tracejadas se cruzam, é justamente o ponto de coordenadas 1,25 e 2,5, tá? Então, bem aqui é o 2 e aqui o 2,5. Tá? Então, esse ponto também pertence ao gráfico de f. Tá? Se a gente continuar fazendo isso, nós vamos ter aqui 1,75, tá? O dobro de 1,75 é 3,5, aí teremos um ponto de coordenadas 1,75, 3,5. Observe que os pontos estão se acumulando, né, uns próximos aos outros, aqui nessa região. Então, se a gente continuar fazendo a média aritmética entre dois números e calculando o f desse número, a gente vai unir todos os pontos, o que aí faz surgir uma reta. Tá? E essa reta continua subindo, tá? Para valores de x maiores do que 2 e desce para valores menores do que 1. Tá? Bom, essa reta tem que cruzar aqui a origem, né? Porque o f de 0 é 0. Tá? Então deixa eu refazer esse gráfico aqui. Na verdade, ele vai fazer isso, tá? Então aqui nós vamos ter, só para a gente refazer aqui, essa a gente já sabe que o gráfico é uma reta, tá? Passando pela origem, já que f de 0 é 0, tá? Ó, f de 0 é o dobro de 0, que é 0, tá? E aqui nós temos f de 1 é 2, tá? F de 1 é 2, f de 2 é 4, e aqui tem os valores intermediários, né? Entre 1 e 2 tem 1,5, entre 2 e 3 e 4 tem 3, tá? E assim por diante. Tem os valores negativos também, tá, gente? Por exemplo, o f de menos 1. Quem é o f de menos 1? É o dobro de menos 1. O dobro de menos 1 é menos 2. Então, localiza aqui o menos 2 no eixo y. Localiza o menos 1 no eixo x, tá? E esse ponto menos 1, o ponto menos, de coordenadas menos 1 e menos 2, pertence também a g de f, ao gráfico de f, tá? E essa reta sobe, tá? Indefinidamente e desce também indefinidamente, tá? Aqui é o eixo y, o eixo x e aqui é a origem, tá? Esse é o gráfico da função f de x f de x igual a 2x, tá? Ou simplesmente a reta y igual a 2x, ok? Que contém todos os pontos cuja coordenada em y é o dobro da coordenada em x. Ok? Bom, então, tratamos aqui de duas funções. São duas funções distintas, apesar da regra ser a mesma, tá? No exemplo anterior, f de n igual a 2n, f de x igual a 2x nesse exemplo. Mas a função é diferente por quê? Porque o domínio e o contradomínio são diferentes. Uma função é formada de três partes: domínio, contradomínio e a regra, que associa cada elemento do domínio ao contradomínio. Bom, existem vários tipos de funções. Ao longo do trabalho desse canal, eu vou apresentar outros tipos de funções
Nós temos as funções dadas por polinômios, temos funções trigonométricas, temos funções exponenciais e assim por diante. São muitas funções e nós vamos ver as aplicações dessas funções, tá? Onde é que nós podemos utilizar na prática, né? Aplicando assim em diversas áreas do conhecimento. Por exemplo, um pediatra pode estar interessado em relacionar a idade de uma criança à sua altura. Tá? Então, para cada idade, nós vamos ter uma altura específica. Tá? Claro que não necessariamente a criança vai ter que ter aquela altura específica que foi calculada pelo pediatra. Tá? Mas o pediatra tem informações sobre como se comporta a função. Veja só, já estou falando de função, né? Por quê? Porque você pode relacionar a idade de uma criança com a sua altura. E é bom aqui você definir as unidades, né? A idade você pode colocar em meses, por exemplo, e a altura você pode botar em centímetros, tá? Então, aqui seria o conjunto domínio, formado por todas as idades em meses, e o contradomínio seria a altura, o conjunto formado pelos valores das alturas em centímetros, tá? Ok? Um economista pode estar interessado, por exemplo, em relacionar a demanda de um produto com o seu preço unitário. Ou vice-versa, o seu preço unitário com a demanda do produto. Então, para cada demanda, temos um preço unitário. Assim como a oferta também, tá? Para cada oferta, teremos um preço unitário. Bom, geralmente, quando o preço unitário cresce, tá? Vamos fazer aqui o inverso. Vamos colocar como domínio preço, tá? Preço unitário de um produto, como elemento do domínio, e a demanda correspondente como elemento do contradomínio. Então, para cada preço, tá? Para cada preço, nós temos uma demanda. Vou chamar a demanda aqui de D, tá? Então, digamos que um produto, vamos fazer aqui em cima, tá? Aqui é o eixo contendo os preços unitários, e que o eixo X, né? E o eixo Y contendo os valores das demandas. Digamos que um produto custe R$2, preço unitário, tá? E vamos supor que para esse preço unitário de R$2, tá? Ou seja, cada unidade custando R$2, nós tenhamos uma demanda de 20. Ou seja, 20 clientes vão comprar esse produto por R$2. Quando esse preço aumenta de 2 para R$3, digamos que a demanda caia para 18. Ou seja, um aumento de R$1 no produto, o que é muito, né? É um aumento de 50%. Mas estamos fazendo aqui mais para ilustrar, tá? Para a gente entender a dinâmica da relação entre demanda e preço, tá? Bom, então, à medida que o fato do preço ter aumentado de 2 para R$3, a demanda caiu de 20 para 18. Ou seja, duas pessoas deixam de obter aqui o produto, tá? Esse produto aumenta para R$4, tá?
Então, vamos supor que ao aumentar para R$4, a demanda cai para 16. E assim por diante. Vamos supor que para cada variação do preço de R$1, aumento de R$1, a demanda caia no valor de -2, tá? É negativo porque a demanda está decrescendo, tá? Bom, então a gente pode simplesmente traçar uma reta unindo esses pontos. Porque o preço do produto pode, por exemplo, ser R$2,50, tá? Sendo R$2,50, eu estou aqui na média aritmética entre 2 e 3. Portanto, a demanda vai ser a média aritmética entre 18 e 20, que é 19, tá? Então, significa que quando o produto aumenta de 2 para R$2,50, para R$2,50, a demanda cai de 20 para 19, tá? E assim por diante, tá? Aqui, ó. Quando o preço sobe para 5, a demanda cai para 14 e assim sucessivamente, tá? Então vai chegar um ponto em que o produto vai estar tão caro, tá? Um P aqui, vou chamar de P asterisco, em que a demanda se torna zero, tá? Ninguém compra o produto por esse preço, ok? Bom, observe que essas 14 pessoas compram o produto a R$5, né? Então elas estão dispostas a pagar R$5 para aquele produto, tá? Quanto mais, se for mais barato, né? Mas observe que tem 6 pessoas aqui, né, que já deixaram de comprar o produto porque ele aumentou de R$2 para R$5, tá? Eu estou falando isso porque existe um conceito na economia que é de excedente do consumidor, tá? Que está justamente associado à disposição do consumidor de pagar por comprar um produto por um determinado preço, tá? Bom, falamos de demanda, mais adiante nós vamos falar um pouco sobre excedente do consumidor, tá? Eu quero, por enquanto, falar mais de função, ok? E algumas de suas aplicações. Bom, tem também a oferta em relação ao preço unitário, tá? A gente chega a oferta da seguinte forma. A oferta, vou chamar aqui letra O, tá? A oferta está relacionada à quantidade que um vendedor ou um produtor está disponível de colocar o seu produto no mercado, né? Quantidade. Então, observamos aqui que à medida que o preço aumenta, a demanda diminui. É natural isso. O produto vai se tornando mais caro, a demanda vai diminuindo, tá? Já na oferta, o que acontece? Se o produto se torna mais caro, isso estimula, né, o produtor a aumentar a quantidade do seu produto à venda, colocar o seu produto à venda, né? Estimula a produção, tá? Então, à medida que o preço cresce, tá? Então, vamos pegar os mesmos valores aqui. Vamos supor que um produto custe R$2, tá? Então, ele custando R$2, digamos que apenas 6 unidades estão disponíveis no mercado, tá? Quando esse produto aumenta para R$3, isso estimula o produtor. E aí ele vai aumentar a sua produção e digamos que com o aumento de R$1, ele passa a produzir 9 unidades do produto.
Se esse produto passa a custar R$4, digamos que ele aumentou mais 3 unidades, indo a 12. Tá? Indo a 12. E aí pode traçar uma reta, tá? Traçar uma reta que vai ser justamente o gráfico da função oferta em função do preço, tá? Oferta em função do preço. Então, à medida que o preço vai aumentando, a produção vai também aumentando, tá? Mas não é tão interessante para o produtor que esse produto se torne muito caro. Por quê? Porque à medida que ele se torna muito caro, a demanda vai diminuindo também, tá? Portanto, assim, a gente está diante de duas funções, uma decrescente, né? Já que quando o preço aumenta, a demanda diminui. Isso é de um modo geral, tá? Pode acontecer até de um produto se tornar mais caro e a demanda aumentar, né? Por quê? Porque esse produto pode ter se tornado um produto mais útil, de melhor qualidade, tá? Então o consumidor já começa a enxergar, né, o produto de uma forma diferente. Ele está mais caro, mas ele está mais útil, ele tem uma qualidade melhor e aí a demanda pode crescer, mesmo com o aumento do preço, tá? Mas de modo geral é isso. O preço aumenta, a demanda diminui, tá? Bom, então a gente poderia plotar os dois gráficos, né, para o mesmo plano cartesiano, tá? Bom, antes disso, vamos pensar o seguinte. Sabemos que o gráfico dessa função é uma função do primeiro grau. Então, eu posso relacionar D com a função do primeiro grau dessa forma, onde o A e B são coeficientes, tá? Ou podemos chamar de parâmetros, tá? Coeficientes ou parâmetros. E o O também, a oferta, também relacionada por uma função do primeiro grau, já que o gráfico é uma reta. Tá? E a partir daí a gente localizar o ponto onde esses dois gráficos se cruzam, né? Só que a gente tem a seguinte situação. Nós temos o eixo P. Eu vou chamar esse eixo de Y, mas ele contém tanto os valores de D como os valores de O, tá? E aqui nós temos duas. A reta vermelha é a de demanda e a reta preta é a da oferta, tá? Então, essas duas retas se cruzam num ponto, tá? P índice E, que eu vou chamar de preço de equilíbrio, ou preço de mercado, também pode ser chamado de preço de mercado, tá? E aqui tem o Y de equilíbrio, tá? O que acontece é que, à medida que o preço aumenta, a gente viu que a demanda diminui, tá? E a oferta cresce. Aqui é o equilíbrio. Nesse ponto, corresponde ao ponto do preço de mercado. Tá? Se esse produto se torna mais caro que o preço de mercado, tá? De certa forma, fica mais interessante para o produtor, né? Porque ele tem a tendência a ter um lucro maior. Mas, em compensação, a demanda diminui. Tá? Então, não é tão interessante assim para ele. Então, quando esse P aumenta para tem um certo aumento aqui, ΔP, tá? A tendência é esse preço recuar justamente por conta da demanda que diminuiu. Se esse preço diminui, se ele tem um preço de mercado e diminui, o que acontece? Há uma maior demanda, tá, pelo produto, mas em compensação a oferta diminui. Tá? Consequentemente, teremos uma melhor qualidade do produto disponível no mercado. Tá? Então,
a tendência é esse preço voltar para o preço de mercado, para justamente aumentar a produção, tá? Ser mais interessante para o produtor aumentar a sua produção. Tá? Então esse aqui seria o ponto de equilíbrio. Como é que a gente calcula esse preço de equilíbrio? Tá? Vou fazer um outro vídeo onde nós vamos trabalhar com demanda e oferta e vamos aprender a calcular o preço de equilíbrio. Tá? Existem outras situações em que a gente pode apresentar as aplicações, tá? Das funções. Nós temos, por exemplo, na física, né? Na física a gente tem, por exemplo, uma partícula que se desloca sobre um eixo, tá? E essa partícula inicialmente está localizada em uma certa posição x0, tá? Inicialmente ela está parada, então a velocidade inicial é 0. Se for aplicada aqui uma força, tá? Essa partícula vai se deslocar, tá? Uma força externa aqui, ela vai se deslocar com alguma velocidade. E aí a gente pode justamente calcular a velocidade em função, pode ser em função da posição, tá? Uma posição x, ou calcular a velocidade em função do tempo, tá? No instante t. Então aqui já é uma função, tá? Então digamos que eu tenho uma função de velocidade em função do tempo. Então teremos um domínio, né, formado por números reais. E aqui eu vou colocar os números reais positivos e vou incluir o zero, porque o tempo é um número não negativo. E aqui o contradomínio, que são os números reais, tá? Possíveis valores de velocidade. Então, para cada instante t, um domínio, eu vou estar associado a uma velocidade v de t, tá? Para uma função v, né? Vou chamar essa função de função v. Tá? Como é que a gente pode formular uma equação? Tá? Como é que a gente pode formular uma equação para v em função do tempo? Pelo seguinte, pelo conceito de aceleração, né? O que é a aceleração média? É a variação da velocidade dividido pelo intervalo de tempo. Tá? Então, no intervalo de tempo, quanto variou a velocidade? Tá? Essa taxa de variação é a aceleração. Bom, ΔV, que é a variação, é uma velocidade final menos a velocidade inicial, V0. Então, temos V menos V0 dividido pelo instante final menos o instante inicial, igual a uma certa aceleração. Tá? Digamos que esse tempo inicial é 0. Tá? Então, aqui a gente pode simplesmente dizer que V menos V0 é A vezes T. Essa multiplicação aqui, A vezes T. Portanto, passando V0 para o lado direito, nós temos isso aqui. Então, chegamos à equação que calcula a velocidade em função do tempo. Velocidade final é a velocidade inicial vezes 0 mais a aceleração vezes o tempo. Nesse caso, a velocidade inicial é 0. Então, eu posso simplesmente substituir o 0 aqui e o V ficar apenas A vezes T. Mas essa velocidade inicial pode ser também um número diferente de 0. Tá? Então, não necessariamente ela é 0. Pode ter um valor positivo aí, ou negativo. Tá? Então, estamos diante de uma equação que relaciona V com T. Tá? Considerando que, né, supondo aqui que aqui são duas constantes. Tá? Vamos supor que são duas constantes aqui, V0 e A. Tá? Tendo apenas como variáveis V e T. Bom, então, depois fazer um vídeo também tratando de física, tá? Então, fazer um vídeo para a parte de economia, com oferta e demanda, fazer um outro vídeo tratando de assuntos de física e de outras áreas de conhecimento onde a gente pode usar as funções, tá? E em outro vídeo também eu vou apresentar tipos de funções, tá?
Aqui a gente tratou de funções lineares, funções do primeiro grau, mas a gente vai estudar funções de várias naturezas, tá bom? Bom, então esse foi o vídeo introdutório sobre funções. Tem muita coisa para estudar sobre função ainda. Tá? Curta o vídeo, compartilhe, deixe seus comentários, sugestões sobre qual assunto, né, relacionado a funções eu posso tratar aqui no canal. Tá bom? Um abraço e até a próxima.